Olá pessoal, mais um podcast aqui pra vocês e hoje com uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer aqui, a nossa querida missionária, né? Missionária e cantora Virgínia Ruth, tá, gente? Que tá fazendo aí parte da gravadora Portas Abertas, mais uma aqui pro hall, né, da gente, vai ficar aqui com a gente, trabalhando na gravadora Portas Abertas, tá? E é com muito carinho que recebemos aqui a nossa cantora e nós vamos estar fazendo aquelas perguntinhas básicas aqui para ela nessa manhã ou nessa tarde, nessa noite, não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas com certeza vai ser mais um vídeo aí de testemunhos, de muita coisa abençoada, que essa mulher tem assim uma experiência grande, tremenda, vasta, vale a pena você assistir aí esse vídeo, tá bom? E nós já vamos aqui começar com a nossa cantora, com a nossa missionária. Amém? Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E aí, como tá aí assim o coração para começar? Primeiramente, uma boa tarde para todos também. Amém. Que estão nos ouvindo. E o coração? Ai, tô nervosa. Tá nervosa? Não, mas daqui a pouco se acalma, é assim mesmo, né? A gente fica assim no meio das câmeras, Ô, Jesus. né? Com o produtor ali do lado assim, mas nada que a gente não possa fazer, né? Verdade. E falar assim da trajetória da irmã. Eu sei que vai ser uma experiência muito vasta para as pessoas que estiverem ao alcance da nossa voz e também ao alcance desse vídeo. Eu quero já começar com uma pergunta assim meio que básica, né? Mas fala um pouco de quem é a cantora Virgínia Ruth. Virgínia Ruth é serva do Senhor, adoradora, né, do Senhor, que está aqui pronto para fazer a obra e que escolhi a melhor parte, foi fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus, né? Porque parece fácil esse negócio quando a gente fala, mas não é. Né? Trajetória de missionária é para quem realmente tem chamado de Deus, né? E que se propõe fazer assim a obra do Senhor. Verdade. Com qualidade, porque dizer que é fácil, difícil é ser. E a senhora conheceu Jesus quando? Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 5 anos de idade. Né? Fui criada na igreja, ali Assembleia de Deus da Rua da Justiça, ali no Jardim Redentor. Caxias? Belfor Roxo. Fui membro ali 38 anos, ali uma igreja que eu aprendi muita coisa, com os pastores, com as irmãs. E hoje eu louvo o Senhor por estar aqui. E aos 17 anos eu saí da igreja. Fui dar uma voltinha básica no mundo, né? E desse ida no mundo, o Senhor me botou no hospital e falou comigo, mostrou o meu caixão e falou: ou tu faz o que eu quero, te preparo e te levo. Eita, forte, viu? E eu falei: Senhor, eu vou fazer a tua vontade, mas me tira desse hospital. Aí Deus foi lá e cumpriu. Porque o inimigo já tinha armado tudo, que do hospital eu ia para a cova. Mas o Senhor me resguardou, o Senhor me guardou. Que bênção, né? Eu louvo o Senhor por estar viva. E nesta época eu fui casada, e depois o meu esposo mandou escolher ou Jesus ou ele, né? E eu escolhi a melhor parte. Graças a Deus, isso é que é importante. E quantos têm escolhido, né? Outras coisas. Ele falou: ou você fica comigo ou você fica com seu Deus. E eu falei: eu vou ficar com Jesus. E ele falou comigo assim: vamos ver se o seu Deus vai te dar aquilo que eu não te dei. E ele foi para o centro trabalhar.
E ele falava que enquanto me matasse não ia sossegar. Mas a nossa vida, quem cuida da nossa vida é Deus. É verdade. É Ele que cuida da nossa saúde, é Ele que trata. E eu já com meus 8 filhos, e o Senhor falou que ia me dar um dom. E o Senhor me deu o dom de compor. A primeira... Inclusive era essa pergunta que eu ia fazer para a irmã agora. Né? Como começou essa trajetória de cantora, como começou. Isso. E me deu o dom de compor. Eu estava numa luta muito grande. E eu me lembro que eu estava numa igreja, numa consagração, ajoelhada, porque eu estava grávida da minha filha. E o Senhor fazia eu contemplar quando aquele anjo chegou perto de mim e me deu um cartão. E aquele cartão vinha com letra de ouro e com a marca de sangue. Quando foi de noite, o Senhor me mostrou quando o céu se abria e vi um fio branco que entrava dentro do meu ouvido. E veio a música assim: posso caminhar sozinha, mas sempre tenho Deus por mim. Então quer dizer que essa composição também é da irmã? É. Ah, entendi. Então assim, a senhora também é compositora, é cantora, né? Isso. Tem mais de 100 composições, pelo que eu fiquei sabendo. Tem muitas que ainda tem que gravar. Pois é, mas tem aí mais 100 ou mais, né? É, mais composições aí. E a senhora lembra, assim, quando a senhora começou a compor, foi justamente nessa época aí? Que veio esse hino, né? Posso caminhar sozinho. E veio o hino também: se o pecado te condena, Cristo te liberta. Ia haver uma cruzada na minha igreja. Eu não sabia que o tema era esse. E Deus me deu em sonho. E eu cantando para uma irmã que era falecida, Luzia, né, Silvério, na época. E ela falou assim: você sabia que vai ter uma cruzada com esse nome? Eu falei: sabia não. Irmão, e nesse dia eu pedi ao meu pastor, que na época era pastor João Ribeiro, que eu pudesse cantar esse hino. E ele falou assim: eu não sei se vai dar tempo. Mas aí na hora das oportunidades, ele me deu a oportunidade para louvar esse hino. Eu me lembro que quando eu subi no púlpito para louvar, que eu abri a minha boca, eu não vi a igreja. Foi a igreja tomada de nuvens. Glória. E aqueles raios de fogo dentro das nuvens. E eu louvei o Senhor com esse hino: se o pecado te condena, que era o tema da festividade. Ah, entendi. E foi essa composição que mais marcou a irmã ou tem uma outra composição aí? Mas sempre tem uma. Qual foi? Tem alguma? Tem o Aquietai-vos, né, que muitos conhecem, né? Canta Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente a cada instante. Não vamos temer a fúria do inimigo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Amém, que lindo. E passando nessa trajetória, meu marido tinha ido embora, né? Eu estava com meu filho, o João, né? Caçulinha, né? Com 35 anos. Ele voltou para casa e falou assim: você conseguiu, hein? Aí eu falei: conseguiu, meu Deus me deu. Eu já estava com disco de vinil. Então aí, vamos falar um pouquinho então assim da sua primeira composição. Que era o Se o Pecado Te Condena, tá. O disco. Mas aí foi assim, foi no disco, foi em cassete? Não, ainda em disco ainda. Tá, foi no disco. Eu sou da época do disco. Do disco, do cassete, da fitinha cassete. Que lindo, lindo, lindo. E falar das viagens missionárias, como que a senhora pode contar pra gente? Aí aconteceu isso, que ele voltou para casa depois de 10 anos. Eita. E para me cuidar, ele perguntou: você cuida de mim? Entendeu? Mas pela misericórdia, Deus tinha usado o pastor Jorginho de Xerém.
O Senhor usou ele, que eu fui na igreja dele numa segunda-feira, e ali Deus usou ele. Aquele homem vai voltar para casa. E você vai cuidar. Quando você tem que passar por uma prova, você tem que passar. Você não pode reclamar, nem parar no meio do caminho. E muitos falavam assim comigo, quando ele voltou, e manda ele de volta, não fica com ele não. Mas vinha uma palavra dentro do meu ouvido, o Senhor falava assim, ainda que falares a língua dos anjos, nada disso vai valer. Verdade. Entendeu? Olha, irmã, eu quis até divorciar. Preparei a documentação todinha para divorciar. E o Senhor falou comigo pela madrugada, serva, não faça, porque eu vou te dar o documento nas tuas mãos. E no tempo certo, Deus deu-me vitória. Que bênção. Porque, como é que fala? Existia algo que o Senhor tinha que trabalhar, e Ele falava que nunca ia deixar nada para mim. Então ele passou por esse movimento, o Senhor salvou, libertou, para depois eu ter condição de ter a minha pensão. Fazer essa obra missionária também. E fazer a obra do Senhor, porque eu não parei. Eu não parei. E muitas das vezes o Senhor falava assim, serva, você vai em tal lugar assim, assim. Me dava o endereço e o nome da pessoa. Eu falava, Senhor, como é que eu vou? O Senhor falava, dos teus eu cuido. Vá e faça a minha obra. É desse jeito. E meu filho mais velho, que hoje é pastor Cristiano, ele tomava conta dos irmãos. Entendeu? Então, o Senhor sempre trabalhou na minha vida. E nessa trajetória tudo, Deus levou 2 filhos, o Senhor falou que ia levar. Entendeu? O Senhor preparou meu coração. Mas eu não desisti, não parei no meio do caminho. Não pode. Porque pedrada vem, calúnia vem, decepção tem. Olha, tem tanta coisa. Bruxaria vem. E muitas das vezes a pessoa para no meio do caminho. Mas o alvo certo é Jesus. Quantos, na minha época que eu comecei, pararam no meio do caminho, desistiram. Mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém. Aí assim, começou a viagem missionária enquanto a senhora estava com ele, ou foi depois? Como é que se sucedeu isso? A minha viagem missionária foi depois que ele saiu de casa. Que eu comecei a viajar, foi 27 anos. Em viagem missionária, eu viajava sozinha, quando o Senhor mandava, me dava o endereço. Tem gente que às vezes nem acredita, não, né? Eu acredito, mas acontecia assim, né? O Senhor me mandava, me dava o endereço. Só quem vive essas experiências só quem sabe. Vive, eu sei bem. Essa experiência, quem já passou, né? Só quem entende de fome, quem já passou. Só quem entende de perda, quem já perdeu. E só quem entende de missões, quem já fez. E só entende de missão, né? que vai, que não tem medo. E quando o Senhor fala também, não vá, serva. Teve uma época que surgiu uma viagem. E o Senhor falou comigo assim, serva, você não vai. E eu fiquei triste. Fiquei aborrecida. Porque quando o Senhor falava comigo. Irmão, eu por desobediência, eu estava de meia, eu escorreguei dentro de casa e o meu cóccix fraturou, tá? Meu cóccix fraturou, porque o Senhor falou que não era para mim. E eu peguei, fui ao médico, fiz os exames, aí meu filho falou comigo assim, mãe, a senhora agora tem que ficar deitada com a perna para cima. Mas eu, como sou uma pessoa que eu não paro, eu falei assim, não. Eu levantei cedinho e falei, vou para oração. Oh, glória! Com fé mascada. Irmão, olha, eu não podia sentar atrás do ônibus. Porque quando o ônibus fazia assim, era uma dor muito grande. Então, quando o ônibus ia fazer assim, eu já segurava e levantava. Para poder não doer. Mas o prazer está na casa do Senhor. Mas o prazer. Forte, né? Eu me lembro que eu saí de casa, fui na oração lá em São João, ali pro lado de Éden. E andando. Soltei em São João e fui andando. Chegou lá, eu subi um morro lá em cima.
Até quem me chamou foi a irmã Joanice. Aí, quando eu cheguei lá em cima, irmão, a oração era lá embaixo. Sim. E eu disse aquilo tudo devagarzinho, com medo de cair e doendo. Quando eu passei por aquela porta, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou assim comigo: serva, estou eu botando um parafuso na tua coluna, porque tu tem que fazer a minha obra. Aleluia. Meu cóccix, ele é viradinho. E hoje eu estou aqui para a honra e glória ao Senhor Jesus. Porque não pode parar, né? Porque a gente não pode parar. Não pode. Entendeu? Então ele é médico dos médicos. Ele prepara os mínimos detalhes. Ele cuida do coração. Às vezes eu comecei a ficar ruim. O Senhor falou comigo: serva, estou eu botando um marca-passo no seu coração. Que bênção. Mas Deus faz. Porque o estado que tu tá, o médico não vai mais resolver. Mas eu preciso de ti na minha obra. Então, irmão, não podemos desistir. Podemos não. Não podemos desistir. Certeza. E assim, uma experiência marcante de uma de suas viagens, alguma experiência assim durante suas viagens missionárias, porque eu tô sabendo que a senhora já viajou o Brasil praticamente todo e para fora do país também. Então, assim, deve ter uma bagagem muito grande aí de experiências. Então, assim, conta pelo menos umazinha pra gente. Viagens, que eu tenho certeza que o pessoal viagens que eu já quer saber. Sozinha, viagem que eu participei de um grupo, né, que é da cantora Inalda Santos, que a gente está sempre viajando. Agora estou um pouquinho parada, né? Mas o Senhor falou que eu ia parar um pouquinho. Mas indo para Bolívia, para Argentina, para Paraguai e para vários lugares, a gente fazendo essa obra, e já deparamos com tantas coisas, que eu só tenho que louvar o Senhor, agradecer ao Senhor. Eu me lembro que eu fiz uma viagem e o Senhor lá nessa viagem falou: estou eu cuidando dos seus. E estou dando livramento a um dos seus, serva. Quando você chegar naquele lugar, você vai saber. E quando eu cheguei em casa, que eu cheguei de viagem, um moço me encontrou e falou: dona Virgínia, eu sei que a senhora estava viajando. Olha, mas Deus deu um livramento muito ao seu filho, um filho seu. Eu falei: como? Mas o Senhor tinha falado, né? Irmã, ele atravessou a rua para apanhar uma pipa. E nisso eu fui falar com ele e chamei ele para o lado. E falei com ele: não fique atravessando a rua para apanhar a pipa, porque pode vir um carro em alta velocidade te pegar. Ele falou que quando ele falou isso, veio um carro de polícia numa alta velocidade, que se fosse, ele não estivesse ali, ele tinha pegado o meu filho e tinha matado. Então foi um grande livramento de uma experiência também, né? Aí é que eu fui saber que quando a gente sai, o Senhor toma conta dos nossos. Toma assim. Tem muitos que não... eu não vou porque meu filho está assim, é porque eu tenho filho pequeno, é porque eu tenho que fazer isso, é porque eu tenho que fazer aquilo. Mas quando você faz a obra de Deus, Deus trabalha a seu favor. Ele age, Ele guarda, Ele protege. Verdade. Coisas já aconteceram na minha vida, porque às vezes tem coisas que acontecem em nossas vidas, né? Tem coisa que você tem que passar, mas te digo uma coisa: antes de você passar, o Senhor fala, Ele avisa, Ele dá o sinal o vermelho, que é sinal de perigo. Quando tem alguma coisa, o Senhor me mostra: Jesus, tem alguma coisa aí. Perigo com quem, Senhor Jesus? E numa dessas viagens também a irmã foi curada, né? Teve uma cura aí que eu fiquei sabendo. Conta essa cura aí, porque é pra edificar a vida. Apareceu umas dores em mim e eu fiz ressonância. E o médico falou que não tinha nada. Mas na ressonância tinha uma marca de um algo assim, tipo uma gema de ovo. Eu tenho a ressonância até hoje guardada. A documentação. E eu
o Senhor falou assim, eu estava passando ali no Ingá, né, ali em Niterói, porque hoje eu já sou membra e missionária da Igreja Assembleia de Deus São Domingos, em Niterói, né, pastor José Elias, pastora Valéria, sabe, um casal que me recebeu muito bem, a igreja ali. Eu estou lá, tem 17 aninhos que eu vou fazer. Só 17 aninhos. 17 aninhos, passei 38 na outra, 17 nessa. E esse, quando eu tenho que viajar, eles me liberam para viajar. Aleluia, glória a Deus. Ali eu fui receber as minhas consagrações, até de missionária, que o Senhor falava que eu ia receber, mas no tempo dele. Então Deus permitiu que eu fosse para essa igreja, e ali ele recebia a consagração. Eu louvo o Senhor por isso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Tem nos dado força. Aí eu falei com o Senhor que eu não ia, que eu não queria ir. Às vezes a gente são birrenta com o Senhor, né? Ah, Senhor, eu não vou não. Mas a ressonância foi feita. Eu não tenho condição. Eu não tenho condição. Eu estou passando ali no Ingá, o Senhor usou um vaso para mim, atravessou a rua e falou: por que você não vai aonde que o Senhor está te mandando? Ele não falou com você que é dono do ouro e da prata? Ele vai abrir as portas e você vai, porque você tem algo a fazer lá e tem uma grande vitória para receber. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava com a equipe da Inalda Santos, né, indo ali para o Paraguai. E quando a gente estava saindo de São Paulo, o ônibus quebrou. Mas aí eu estava dormindo. Isso que eu estava dormindo de noite, eu gosto. Quando está no ônibus para dormir, é eu mesmo. Eu contemplava aquele anjo, daquela roupa branca, dourada assim, chegava e me dava um pedacinho de pão assim. E naquele pão tinha um unguento. Sabe quando você bota saião e bota um azeite? Tinha um unguento ali. E aí botava aquilo na minha boca. Quando eu acordei, estava o reboliço, que o ônibus estava parado. E a senhora sem entender nada. Sem entender. Não, mas aí eu falei, gente, vamos para fora, vamos orar. Demos a mão em volta do ônibus, lemos o Salmo 91, oramos. Diz que a gente está terminando de orar, chega um garoto e chamando a gente, que uma moça estava chamando a gente para ir lá na casa dela. Não estou me lembrando do nome dela. Então a gente foi todo mundo para lá. E aquela irmã, ela tinha falado, é missionária, pregadora da palavra do Senhor. Ora, um mistério muito grande. E ela tinha falado com Deus que ela ia abandonar tudo, que se Deus não desse uma resposta a ela. A resposta foi a gente chegar lá de manhã. E aí fizemos um culto. Foi aquela benção. E então o pessoal saiu para fora, eu saí para fora para apanhar meu telefone, que eu tinha deixado carregando, e voltei, fui lá, e ela me chamou: vem cá. Eu cheguei perto dela, aí o Senhor usou ela: o Senhor te trouxe aqui para te dar uma cura. E eu fiquei assim parada olhando para ela. O Senhor está falando que você está com câncer na bexiga, mas o Senhor está falando para você que vai te curar agora. E a senhora também já tinha tido a revelação, né? Lá fora, no ônibus, Deus me deu a revelação. E Deus usou aquela mulher de Deus ali. A moça para confirmar. Olha, aquela irmã, Deus usou ela, e Deus falou comigo severamente, né? Que o Senhor, quando tem que puxar a orelha, puxa. E às vezes quando Ele puxa, você quer desistir, você quer parar, você acha que Deus é ruim. Não, é tão bom quando Deus nos corrige, é gostoso, né? E ali, irmão, eu recebi a minha cura. E saímos dali e fomos para o Paraguai. O Paraguai, o trabalho foi uma benção. E Deus curou muitas pessoas com câncer. Porque a gente entrava nos lares para orar e já tinha que trazer um baldinho e botar na frente. Porque a pessoa ia botando para fora.
Toda pessoa que a gente começava a orar, a equipe orava, a pessoa começava a botar para fora. E ali foi muitas curas. E inclusive a minha, para a honra e glória. É porque enquanto a gente está, na verdade, fazendo a obra, né? Fazendo missões, enquanto Deus, quando Ele envia o missionário, Ele cuida do missionário, né? Aquele missionário realmente que é chamado por Ele capacita, Ele cuida, Ele guarda, Ele cura e Ele toma conta. E esses milagres seguem mesmo na vida do verdadeiro missionário do Senhor. E assim, nesse período que a irmã esteve em missões, teve curas, teve milagres, tanto na vida das pessoas que a senhora, né, foi fazer as missões, tanto na sua própria vida, na sua casa. E isso é muito gratificante, porque a gente sabe que o nosso Deus, Ele está sempre pelejando por nós também, e dando vitória. E tem uma coisa também que eu passei, que eu estava gravando no estúdio do pastor Samuel Santos. E ali, quando eu estava louvando, eu queria louvar um hino que não saía. Aí ele falou, escolhe outro. Aí eu escolhi um hino assim: há caminhos que para o homem parecem direito, e no final são caminhos de morte. Há um caminho que leva o homem à salvação, e o outro leva à perdição. Escolha um caminho. Olha, o hino saiu assim tão... E ele bateu o hino todinho, mas eu comecei a chorar. Nisso que eu comecei a chorar louvando o Senhor, ele falou que via eu num presídio de 4 andares. E ele viu eu louvando embaixo. E as notas musicais subiam numa janelinha que entrava no 4º andar, que era 3. Era o antigo Frei Caneca, não sei se muitos conhecem aqui o antigo Frei Caneca. Depois o Senhor falou que meu filho, um dos meus filhos, que o Senhor ia fazer uma obra. Eu não ia ficar sem ele, mas que o Senhor ia fazer uma obra, que ele não ia morrer, mas que ele tinha que trabalhar. E foi quando passei nessa luta também, do meu filho foi parar no presídio, no Frei Caneca, e lá eu louvava o Senhor, né, com esse hino, Escolha o Caminho. Então a sua primeira gravação foi lá com o pastor Samuel Santos? Não, minha primeira gravação foi com o Maurício Contruz. Tá, então como é que foi essa experiência aí de entrar em estúdio, fazer a sua primeira gravação? Como é que ficou o coração? Não, o Maurício Contruz é uma pessoa que ele era espírita, mas ele trabalhava muito bem. E foi uma pessoa que me ajudou, entendeu? Ele falava assim: Virgínia, você é diferente. Você é diferente. Ele virou um dia e falou, cheguei lá para gravar, ele falou assim: você não bebe não? Aí eu falei, não bebo não. Nem para esquentar a garganta? Eu falei, não. É, que a gente sabe que aí fora os cantores seculares, né? Isso, é. Ele falou, mas eu boto aí, tem muitos cantores que dizem que é crente, mas aqui eles bebem. E você não bebe? Como é que pode? Eu falei, não, eu bebo sim um copinho de leite. Quente, de preferência, porque quem tá cantando não pode tomar gelado. Um copinho de leite. E eu agradeço a Deus pela vida do Maurício Contruz, que me ajudou, né? Então também foi assim uma experiência, né? E uma experiência até assim tremenda da senhora ser evangélica e ele, né, ser uma pessoa espírita, e a senhora está ali, né, fazendo músicas evangélicas. É verdade. Então eu acredito que teve propósito aí também, verdade, né? E ele só gravava para cristão. Pois é, então assim, eu creio que a salvação estava batendo lá na porta dele o tempo todo. Verdade. E ele, né, talvez ele não estivesse entendendo, mas a Bíblia fala que a gente só entende o que só entende o Espírito quem anda no Espírito, quem está no Espírito. Verdade. Então a senhora estava lá fazendo um trabalho, mas eu creio que nesse momento que a senhora estava lá, também o Espírito Santo de Deus estava falando no coração dele. Né? Alguma coisa no mundo sobrenatural estava acontecendo e a senhora foi fazer aí, foi uma experiência. Foi experiência. E experiência também, que quando eu tive o trabalho no presídio,
depois saiu do presídio, eles foram para o Bangu. Então foi quando uma vez eu falei que eu parei, eu botei as cópias de hino no armário, falei, não vou louvar mais. Não vai gravar mais, porque não eu vai estou compor passando mais. por muita luta. E quando eu cheguei numa vigília, num sábado, olha, levei um sacode de Jeová. O Senhor usou um vaso para mim, foi lá no meio da igreja, botou a mão no meu ombro, a hora que eu estava saindo para ir para o presídio, 4 horas da manhã. E Deus usou aquele varão e falou assim: será que aquilo que eu te dei é para ficar em cima daquele armário? Tu pensa que eu não tenho salvado vidas, eu não tenho libertado, eu não tenho transformado vida através do seu louvor? E você quer parar? Olha, levei um sacode. Ai, te disse tu parar. Pode parar. Irmão, voltei. Eu me lembro que nesse dia eu saí de lá, fui pro presídio. E aí dentro do ônibus o Senhor me deu um hino assim: tem canela de fogo neste lugar, tem canela de fogo neste lugar. O que é canela de fogo? É o quê? São os irmãos que gostam de orar. Eita, muito bom. E ali, eu passei, cheguei lá no presídio e contei com meu filho e comecei a cantar. Olha o hino que Deus me deu. Olha o hino que Deus me deu. Olha o hino que Deus me deu. Irmão, depois de você vai ver os molhos. Porque eu fui participar de uma igreja e chegou lá, no final do culto veio um jovem. Tá lembrada de mim, irmã? Eu falei, não. Você cantava o hino Canela de Fogo, lá no presídio. Eu aceitei Jesus e estou aqui para a honra e glória ao Senhor Jesus. Então são coisas assim que nos deixam alegre, entendeu? Mesmo que alguém não te dê valor. Não, com certeza. Entendeu? Mesmo que alguém olha, diz que você está ultrapassada, que você está velho, que não tem que parar, já está no tempo de aposentar. Mas o Senhor não falou isso. Muitos pararam no meio do caminho. Mas nós temos que continuar, porque a nossa luta não é aqui. Mas a nossa vitória só receberemos lá no final. Verdade. Então, assim, as suas canções são canções evangelísticas, isso, né? Para salvação de alma. Mas é muito bom isso, né? A senhora não acha que é muito bom a gente poder compor para vidas serem libertas, verdade, né? Muito bom. E assim, tem crítica? Alguém já criticou alguma música da irmã, algum louvor? Mas a senhora escreve só música nesse estilo, desse jeito? Já teve alguma crítica ou não? Já passei por muita crítica, né? Porque está ultrapassada, só tem essa música. Mas, olha, irmão, quando eu louvo, chego na igreja, que eu vou louvar o Senhor, eu falo, Senhor, qual hino que eu vou louvar? Desse jeito. Qual hino que eu vou louvar? E o Senhor me dá o hino. Porque Ele sabe quem é que está precisando daquela música. Verdade. E às vezes quando eu não quero louvar, eu acabo passando no vento. Passando no vento, entendeu? Mas o Senhor é aquele que capacita. Eu não sei o que chamado Deus tem contigo. Você que parou aí. Você que parou no tempo. Você que desistiu de Jesus. Porque a luta é grande, as pedradas vêm, as calúnias. Mas você olha para trás e vê o que Jesus passou. Quantas coisas. E as vitórias também que Deus dá, né? E as vitórias que Deus dá. Por isso que eu louvo o Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. E agradeço a Deus pelas vitórias, agradeço a Deus pela vida dos meus filhos. Esse filho que eu falei, hoje ele é diácono, ele é casado, tem a sua esposa, tem a minha neta, eu já tenho até bisneta. Que bênção. Oh, meu Deus do céu. Então, agora a gente voltando aqui ao assunto, né, de músicas, de CDs, essa transição que teve do CD para as plataformas digitais agora, como que tem assim acontecido na vida da irmã? Porque antigamente assim, a gente saía para a igreja, levava caixas de CDs, caixas de DVDs, quem ministrava, né, que tinha seus DVDs, e houve agora, né, depois da pandemia, então cresceu muito,
né, as plataformas digitais com as nossas músicas, com os louvores, e a senhora foi do tempo do CD, do vinil, do cassete, vinil, e assim a gente está vendo que houve uma transformação agora, passando tudo para as plataformas digitais. E aí, como é que está sendo? A senhora está conseguindo? Porque, como a senhora falou anteriormente, as pessoas falam, é velha, não tem mais jeito, não vai pegar o ritmo. Se engana, não é verdade? Porque a gente pega o ritmo direitinho. A senhora pegou ou não pegou esse ritmo aí direitinho? Eu não parei, entendeu? Eu não parei. Isso para mim, a gente tem que acostumar que tudo que a mídia, né? A gente saiu do disco, foi pro cassete, foi pro CD. Meu primeiro CD foi um sorteio que teve lá no Maurício Contrucci e eu fui sorteada. E o senhor falava, tu irá gravar um CD, serva. Estou preparando um CD para ti. E eu nem imaginava. E eu ganhei o primeiro CD, que foi O Aleluia. Meus filhos lembra aí o pedacinho da música? Deixa eu ver. O meu Jesus Cristo está voltando, com grande glória para nos buscar. Alegremente nós subiremos e cantaremos com o Senhor Jeová. Oh, aleluia! Nós cantaremos no coral de anjos celestial, participando com o Cordeiro do banquete espiritual. Composição sua também? Nessa época meus filhos cantaram comigo também, me ajudando, né, na gravação desse trabalho. Bom, que bonito. Né? Depois, antes desse eu fiz um cassetezinho, depois eu fiz o CD, né? Depois eu fiz o quarto, quinto, sexto, né? Já tá fiz um EP, né? fiz um EP, né? E agora estou fazendo uma na gravadora Portas Abertas, né? E a senhora tem algum cantor assim preferido que a senhora gosta de ouvir? Que sempre a gente tem alguém que a gente, né, a pessoa gosta muito de ouvir, que sente-se como assim uma referência para nossa vida. Da época era a cantora Marilene Santiago. Tem algum louvor dele, assim, que lembra? Dela, né? Que era... O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui com a bandeja espiritual, querendo te alimentar. É lindo esse louvor, Então a pessoa que eu tenho uma experiência de ver ela louvando, agradeço a Deus pela vida dela, né? Porque a gente vê que muitos pararam, mas ela está aí até hoje. Continua com a Me lembro que ela trabalhava na rádio, né, ali em Caxias, e meu pai, nessa época era vivo, ele me levava lá para cantar. Que Deus continue usando cada um deles. Assim como ele usa também a voz da irmã poderosamente. Graças a Deus. Eu me lembro que eu estava... Eu não sei se eu falei desse que eu entrei dentro do ônibus, né? E sentei lá na frente. E um homem falou assim comigo: sai daí que eu quero sentar aí. Eu falei, pode sentar. E ele sentou. Ele falou... E eu sentei na outra, aquela cadeira, vai com Deus, né? Que fala, né? E ele virou e falou assim: moça, você está sentada aí, mas eu não consigo ver seus olhos. Aí a gente vê a presença do Espírito Santo de Deus, o anjo do Senhor te guardando, mesmo que você esteja no meio do perigo. E ele olhou para mim: por que eu não consigo ver teu rosto? Você quer sentar perto de mim? Eu falei, vou sentar sim. E sentei do lado dele. Eu continuo não vendo o teu rosto. Você está aqui do meu lado, mas eu não consigo. Ele falou, você não está com medo de mim, não? Eu falei, não.
Ele abriu a bolsa, olha o que eu tenho na bolsa, muita arma. Eu falei, não tenho medo. E ele virou e falou assim, faz uma oração para mim. E eu falei com ele assim, vou fazer sim, mas antes eu vou te louvar. Então a senhora louva. E eu comecei a louvar. Você que saiu da igreja por causa das lutas, deixando o caminho da luz e olhando para trás. Mas Cristo hoje te fala, volte depressa. Ele está esperando você retornar. Aquele homem sentado, a droga começou a descer pelo nariz dele, e ele chorando. E eu falei, você é desviado da casa do Senhor, e você está vivo porque existe uma mulher que ora muito por você. E aquele jovem falou, é minha mãe. Eu sou diácono desviado da casa do Senhor. Eu falei, você quer aceitar Jesus? E ele falou, quero. E ali ele aceitou Jesus, orei por ele. Ele pegou num sono tão pesado, parece que ele não dormia há tempos. Aí quando ele acordou, o ônibus já estava lá na Avenida Brasil. Ele falou, você faz mais uma oração para mim? Eu falei, faço. A senhora vai soltar onde? Eu falei, eu vou soltar no Inter. Aí ele virou e falou assim, eu vou soltar na rodoviária e vou entregar essas coisas. Mas muito obrigado por a irmã ter orado por mim. Ele ali aceitou Jesus. Coisa linda, né? Então a gente vê que é isso, é ser missionário. É isso, é fazer a obra ganhar alma, né? é não ter medo de falar. Verdade. Já calhou de descer em favela. E o Senhor... Me lembro que eu desci numa escada ali no Rio, numa favela. E quando eu cheguei, tinha 4 caras. Eu cheguei perto de um deles, como se a minha mão fosse assim, encostei em um. E cantei essa música. E ele começou a chorar. As lágrimas dele começaram a cair nas minhas mãos. E tempo depois eu soube que ele tinha aceitado Jesus. Porque teus louvor, mulher, faz a diferença. Cantar, eu falo assim, cantar todo mundo canta. Agora cantar para ganhar alma, cantar para pessoas serem libertas, pessoas serem transformadas, é um dom excelente de Deus. Verdade, e eu glorifico a Deus porque ter a irmã aqui agora na gravadora Portas Abertas, né, é um prazer muito grande saber que tem pessoas que, além de ter um talento, além de ser uma ótima compositora, também é uma ganhadora de almas. Que é o nosso maior objetivo, né, para o reino dos céus, ganhar almas para o reino de Deus através da música, através do louvor. Através do louvor. Né? E isso é muito importante. Né? E vamos falar um pouquinho aí do seu álbum novo que está chegando aí. Eu vou entrar aqui, porque eu tive que escrever, né? Não repara não, porque às vezes as lágrimas fica emocionada de ver a senhora assim, né? Também, daqui a pouco as lágrimas chorando aqui no estúdio. Entendeu? O meu primeiro trabalho foi Se o Pecado Te Condena, que foi o Maurício Contrucci, né? Depois ele preparou para mim Há Caminhos, que foi em cassete. Depois foi o CD, o Aleluia, né? E teve o Espírito Santo, que foi no Pastor Samuel. Tem que ter azeite, né? Que foi no Andrezinho Dias. E Deus de Vitória, que eu tô lá no YouTube, né? Você entra lá, bota Virgínia Ruth, Deus de Vitória, que foi gravado lá no monte da Cidade dos Meninos. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Um trabalho que o Senhor me deu. E esse agora esse CD novo vindo aí para 2023. Esse Esse aí é o bebezinho que vai nascer. É o bebezinho, que é o
Filho do Homem. Filho né? do Homem é o título do CD. É, Filho do Homem. E já tem assim, a música Carro-Chefe. Tem. Qual é a tem. música? Canta um pedacinho aí, gente. O título dele é Filho do Homem, põe-te de pé, pois é contigo que eu quero falar. Eu te envio a casa rebelde, que até hoje não quiseram me escutar. Filho do homem, abra tua boca, entregue tudo que Deus te mandou. Quer que ouça ou deixa de ouvir, mas a minha mensagem você vai ter que entregar. Lindo. Composição sua também, né? Meu Deus! Olha como tá essa gravadora, viu? Tá poderosa, com músicas abençoadíssimas. Fico feliz demais. E quem quiser gravar pode conversar com a senhora aí, né? Pode aí pedir uma zinha, conversar, chamar lá no cantinho. Vamos conversar aí, porque essas músicas realmente são músicas. Eu tava ouvindo, né? É a primeira vez que eu tô em contato com a senhora, mas eu tava aqui ouvindo aqui um pouquinho da gravação, música assim tremenda, que mexe com a alma, mexe com o coração e principalmente para trazer almas aos pés do Senhor. E além dessa música, tem mais alguma que vai ter uma sequência aí? Tem o Carro-Chefe, que foi essa que a senhora cantou agora. Que é essa e aí. Qual mais? São 5 músicas, não é isso? 5 músicas. São 5 músicas, né? 5 músicas. Então, 5 músicas nesse novo CD. Carro-Chefe, a senhora já cantou aí. E mais umazinha, lembra de mais alguma? Tem o Filho de Davi. Isso, Filho de Davi. Vai vir nesse CD também. Filho de Davi, tem. Essa música que a senhora cantou, a primeira, ela tem uma história, como que Deus lhe concedeu, foi sonho na madrugada? Esse foi sonho. Foi sonho, né? Foi sonho. A maioria das minhas músicas é o Senhor que me dá. Pela madrugada? Pela madrugada. São músicas lindas. Tem um que vai vir também agora, Ovelha Perdida, aonde tu estás? Estou à tua procura, porque não te vejo mais. Ovelha Perdida. E tem esse foi sonho. Deus está escutando as tuas orações. Deus está escutando as tuas orações. Basta você nele acreditar, pois a vitória breve irá chegar. Linda. Como dizem os meninos, show de bola. Muito bonito. Aonde está você? Que eu não vejo mais. Nossa, linda, né? Seu lugar está guardado na casa do meu pai. Aonde está você, irmão, que se desviou dos caminhos santos do Senhor? Volte agora, volte depressa. Jesus quer preencher o vazio do seu coração. Ele te ama e quer fazer você muito feliz. Volte agora, amigo meu. Jesus quer te ajudar. Aleluia. Linda demais. Muito bom. Esse faz parte de uma coletânea que eu fiz também, né? Que foi com 6 cantores, né? Cada um cantando, 5 cantores, cada um cantando 2 músicas. E ficou linda, ela é linda. Olha, as suas canções são maravilhosas, né? Sem palavras, porque não tem palavra para descrever as letras. Quando ela vem do céu, vem de Deus, Deus é perfeito. Ele faz tudo muito perfeito. Então ele não daria também canções que não fossem perfeitas, né? Então assim, tá de parabéns, viu? Já ganhou aqui mais uma seguidora, mais uma fã.
Tá bom? Porque mas o maior parabéns é pro Senhor. É para o Senhor. Mas é aquela história. Honra e glória ao Senhor Jesus. A glória é dele, é pra ele. Mas a alegria é nossa, mulher. Ele falou, vou deixar vocês alegres, vou dar os louvores abençoados. Verdade. E assim, a glória é dele, mas a alegria é nossa, né? Ele nos concede essa graça de poder nos alegrar com aquilo de bom que ele nos concede, né? A gente sabe que a gente canta pra ele, é por ele, tudo é dele, né? E se não fosse ele, nós não estaríamos nem aqui, nem a senhora. Então, assim, ele também concede a alegria, né? De nós podermos gravar músicas dele, né? Só dele, para as nossas vidas. E assim, tem mais, a gente vai finalizar, mas eu queria saber antes, tem assim, alguma situaçãozinha assim, interessante, engraçada, alguma coisa que a senhora passou e botou a mão na cabeça e falei, ai Jesus, lembra de alguma situaçãozinha que aconteceu, que a gente fica às vezes assim, ai Senhor, eu fiz isso? Não, teve uma situação que eu passei uma época na igreja, que isso eu nunca mais esqueci. Eu fui convidada para cantar numa igreja e a pregador, a dirigente que me chamou na época, ela morreu uma pessoa e ela foi, não estava lá. E ela falou comigo, você canta 2 louvores. Foi uma coisa que eu chorei muito. E ali eu fui cantei a primeira música, a igreja aceitou e rodou o playback para entrar na outra música. E a irmã que estava dirigindo, que ficou dirigindo, era assim, da minha cor, assim. Ela ficou me catucando. Nisso que eu fiz assim, ela tomou um microfone na minha mão. Assim, do nada? Do nada. Meu Deus. Do nada. O playback estava rodando e você o microfone na mão. E o microfone e as lágrimas descendo. Porque a igreja estava super lotada. Como que acontece esse negócio desse? Olha, isso aí foi uma coisa que eu já passei por muitas coisas. Essa daí além de ser... Como é que eu posso dizer? Além de ser triste, foi cômica, né? É verdade. Além de ser triste, e foi eu peguei, cômica. levantei porque do banco. Porque a senhora nem sabia como ia se reagir. Eu levantei do banco, sentei e fiquei assim, as lágrimas descendo. Eu levantei do banco e fui lá fora. A irmã teve capacidade de sair de dentro da igreja. Foi lá fora e falou assim, tá chorando porque eu tomei o microfone da tua mão? Meu Deus. E a senhora falou o que pra ela? Eu só olhei pra ela e falei assim, olha, cuidado. Porque em parte a senhora se sentiu também assim, envergonhada, né? Foi. Acaba sendo uma vergonha também, né? Foi. Então ela foi cômica, triste e vergonhosa. Foi 3 coisas. Ela passou, eu falei, cuidado. Eu não vou fazer nada com você, mas vai ter alguém que vai fazer. Mexe com o ungido não, né? Não pode tocar nem ungido, você cuidado. Tocar nem ungido é um perigo. E as lágrimas descendo. Aí eu fui correndo pro portão para sair. Porque eu já tava com a minha bolsa que eu ia. E a irmã virou para mim e falou assim, irmã, não saia. Porque Deus tem uma grande vitória para botar nas tuas mãos. Eu voltei e sentei no meu lugarzinho e fiquei. E as lágrimas descendo. Eu aqui tudo molhado. As lágrimas descendo. Aí sentou, tinha um irmão assim, Deus começou a usar aquele irmão, mas na profundidade para mim, que aquilo foi me preenchendo. Quando eu estava terminando o culto, entrou uma mulher que eu não sei de onde, a mulher não estava lá, e ela entrou dentro da igreja e chegou na frente do púlpito e virou para o lado das irmãs e falou assim, olha, ora muito, Deus manda vocês orar muito porque a luta vai ser muito grande. Deus manda dizer que aconteceu algo aqui hoje que o Senhor não gostou. Meu Deus. E o Senhor irá cobrar. A igreja toda fez assim, ó. E falou lá
e virou as costas e foi embora. Meu Deus. Ela não estava na igreja, ela estava passando. Por isso que dos olhos de Deus a gente não esconde, Ninguém Ele vê se tudo. escapa, né? Verdade. Eu me lembro que eu saí daquele dia, minha pressão ficou tão alta, que eu saí da igreja, eu estava pisando, como se estivesse pisando em ovo. Que quando a pressão está alta, você fica assim. Aí eu cheguei no portão e falei, Jesus, como é que eu vou... Que ônibus eu vou pegar? Que ônibus eu vou pegar, Senhor? Eu falando com Deus. E ali eu lembrei o pastor Samuel Santos. Aí eu liguei para a esposa dele e falou, posso ir para aí? Porque eu estou aqui, mas eu não estou sentindo mal, estou no meio da rua. Ela falou, pega o ônibus aí, eu falei aonde que eu estava, pega o ônibus, vem para aqui que eu estou te esperando no portão. E naquele dia, aquele casal me recebeu, me botaram para dormir, me deu alimento, me botou para dormir. Depois ele, quando foi de manhã cedinho, ele virou para mim assim, irmã Virgínia Ruth, vamos agora terminar o teu trabalho? Eu me lembro que foi um jogo do Brasil que teve. Foi um jogo do Brasil que o Brasil fez um gol. Ganhou com um gol. Eu não estou me lembrando aqui a data, porque eu sou muito ruim de guardar. E naquele dia eu terminei a minha gravação. Deus não usou a irmã que eu estava para receber uma benção. Então passei essa decepção, terminei a gravação, né? Para a honra e glória ao Senhor Jesus naquele dia. Entendeu? A benção foi completa. Passei a decepção, levei uma pedrada na cara. Mas Deus honrou. Mas o Senhor me deu vitória. Amém. Graças a Deus. Então, por isso que eu só tenho que agradecer, né? Agradecer a todos que têm orado por mim, Amém. que têm me ajudado em oração. A minha família, meus filhos, a minha família completa, né? Que se não fosse isso, né? Mas Deus me deu uma família e me deu condição também de criar meus filhos, porque Ele falou, vou te dar a condição de tu criar os seus. Amém. E foi também através do louvor, vendendo CD, vendendo disco. Cada coisa que eu vendia era para comprar algo para alguém. E agora vai ser muito mais, eu tenho certeza que vai ser mais e mais e mais, agora aqui na gravadora Portas Abertas, né? A gente aqui está feliz demais. Toda a equipe da gravadora está feliz demais de ter a senhora juntamente conosco. É verdade. Né? E agradecer a Deus, agradecer a senhora também por essa linda entrevista, por esse testemunho abençoado, coisas edificantes, palavras edificantes que, né, com certeza quem ouvir vai sair realmente abençoado. E o meu sonho era fazer uma gravação, gravar de tudo isso, algumas coisas que eu passei, né? Algumas coisitas. Né? Não daria, mas assim, né? Foi um resumo. Foi um resumo que a senhora passou. Do que o senhor fez, do que o senhor trabalhou, das vitórias, das curas, dos livramentos. Eu estava indo para a igreja em Niterói, mas antes eu estava em casa, eu deitei um pouquinho. E o Senhor mostrou aquele demônio da morte na minha porta, né? E eu fui embora para a igreja. Aí eu peguei o ônibus, pedi um motorista que me soltasse ali perto da Dutra, mas ele não foi para Flores, me soltou lá embaixo. Aí eu vim andando, cantando. Quando eu cheguei na ponta ali da Dutra de descer, saiu um grande tiroteio. Olha, os carros fizeram assim, ó, sumiu o carro, sumiu tudo. E o carro da polícia atirando de lá e atirando de cá. E eu fiquei atrás do poste, durinha em pé. Eu só falava assim, Jesus, me cobre com teu sangue. Aí eu comecei a louvar, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, me cobre com o teu sangue, para que eu possa as lutas vencer. Me cobre com... Ai, meu Deus, cada bala que batia no poste, e eu cantando, louvando ali atrás daquele poste. Eu só vi quando um policial chegou, armado, e foi com a arma e foi atrás do poste. E ele me viu.
Aí eu falei, moço, sou eu, a mulher que está aqui atrás do poste. Porque ele pensou que era bandido. E era a senhora que estava cantando? Era o que estava sozinha atrás do poste. Irmão, que livramento. Eu digo, tem até hoje, eu passo lá, eu vejo a marca de bala que ficou atrás do poste. Nisso apareceu um carro com uma mulher, a mulher abriu o carro, me abriu, botou dentro do carro e me levou para casa dela. Chegou lá, me deu água com açúcar, não sei nem quem é essa mulher. E a mulher que ela disse que estava em casa, foi o Senhor que enviou. Ela falou que estava em casa com muita febre e ela saiu para comprar um comprimido. Quando ela deparou com aquele tiroteio, ela viu uma pessoa e viu que era uma mulher que estava atrás do poste. E ela veio com o carro, me botou dentro daquele carro, me levou para casa dela, me deu um copo de água com açúcar. Cuidado de ali, Deus, né? Eu fui orar por ela porque ela estava enferma e aquela mulher era desviada, ela falou que era desviada. E ali ela voltou para Jesus, orei por ela e dali eu voltei para casa. Olha o sufoco que às vezes você passa para ganhar uma alma, né? Por causa de uma alma, né? Ninguém sabe o valor de uma alma. Verdade, era o que eu ia falar. O valor Ninguém sabe o valor de uma alma. Verdade. Quantos perigos você passa por causa de uma alma. Tudo tem um propósito também. Hoje eu estou aqui falando com você, mas semana passada eu estava com a cabeça assim. Porque eu tinha descido, eu fui no monte do Raiz da Serra. E quando eu caí, quando já tinha feito tudo, passando cá embaixo na rua do ônibus, onde passa o ônibus, eu levei um tropeção. Meu Deus. Eu bati com isso aqui que ficou um ovo assim. Cortou minha boca por dentro, embaixo e em cima. Isso aqui meu, porque eu bati, eu sou muito pesada, bati com isso no chão. Eu fiquei só misericórdia. E o Senhor falou, eu botei a mão, o meu anjo botou a sua mão para te guardar, porque era para tu ter traumatismo craniano, e eu te guardei. O inimigo da sua alma te empurrou, porque ele falou que você tinha que parar. Porque hoje não era para estar aqui. Entendeu? Não era para estar aqui nesse estúdio terminando essa gravação. Verdade. Não era para estar aqui falando com você. É verdade. Porque era para mim já estar na cova há muito tempo. Mas o Senhor precisa da senhora. Mas o Senhor é aquele que nos guarda. Às vezes passamos por luta, passamos por decepção, né? Passamos por pedrada. Passamos por calúnia. Mas o Senhor fala na tua palavra que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Entendeu? Às vezes você passa uma coisa hoje para amanhã ser um testemunho para outro. Entendeu? Você passa alguma coisa. Tem que ter experiência, né? Tem que ter uma experiência. E eu tive muita experiência, porque o Senhor falou, serva, tu vai passar como um papel. Antes da minha luta, da minha prova, o Senhor falou que tu vai passar como um papel. E nesse papel, aquele papel vai sair branquinho. Assim será o que você vai passar. E passei também a luta por desobediência, porque o Senhor falou que era para mim não casar. E eu casei. E o Senhor falou, tu vai passar uma luta muito grande, porque não era para tu casar. Porque o que era para mim dar nas tuas mãos ainda estava no mundo que eu ia preparar e ia te dar. Quantos estão passando por isso? Quantas mulheres têm passado por isso? Fica acelerando o processo. Verdade, verdade. Então, passei. Mas Deus me deu graça. E eu louvo o Senhor. Amém. Né? E agora estou aqui terminando mais esse álbum, agradecendo a Deus o privilégio, né, de estar aqui com você, o pastor Ramon, e tudo que o Senhor tem feito. Agradeço a Deus pela minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos. Nós somos uma grande família aqui na terra. Amém. Né? O Senhor não falou, a minha família é aquele que faz a minha vontade?
Então, desse jeito, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto estamos aqui fazendo a obra... Porque às vezes as pessoas não entendem, né, que hoje em dia as redes sociais, quando ela é usada em prol da obra, em prol do reino, do evangelho, ela tem efeito. A gente sabe disso. É verdade. Nós estamos vivendo numa era que a internet, né, é o meio, o canal também, né, de evangelização para os evangelismos. É verdade. E a gente sabe disso, né? E a gente aproveita isso aí, porque também Deus permite que nós venhamos colocar o nosso trabalho, pregar, fazer mensagens, louvores, né, na internet. E assim, a gente glorifica a Deus por essa oportunidade. Enquanto o mundo está usando a internet para divulgar coisas demoníacas, malignas, a gente usa para o reino de Deus. E é isso que a senhora também está fazendo, mesmo depois dessa transição toda aí de disco de vinil, cassete, né, e CD, a gente agora mesmo, né, usamos as redes sociais para também levar a palavra, trazer almas, né, testemunhos e testemunhos que nós temos de pessoas que aceitam Jesus, contam curas, né, através das redes sociais. E a da senhora, né, no YouTube, é cantora Virgínia Ruth. Cantora Virgínia Ruth, gente, não esquece, entra lá no canal da cantora Virgínia Ruth, se inscreva, faz comentário, deixa seu like, toca o sininho, e aí escuta aí os louvores, que em breve também vai estar em todas as plataformas digitais aí da gravadora Portas Abertas e também da cantora Virgínia Ruth, tá? E eu deixo para você que se desviou da casa do Senhor, né? Você foi dar um pulinho lá fora, né? Deixou aquilo que o Senhor botou nas tuas mãos, parou com a obra, desistiu. Eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo nesta hora, Jesus te ama. E grandes coisas Ele tem que fazer na sua vida. O que você tem para fazer, outro não vai fazer. Porque quando nós nascemos, o Senhor já planeja a nossa vida, tudo que vamos ser. Se vamos fazer coisa errada, porque queremos. Mas se você escolher e fazer a vontade do Pai, volta para Jesus enquanto é tempo. Porque Jesus está vindo aí para buscar o teu povo. Um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então que Deus abençoe você que está ouvindo esse testemunho, essas experiências que eu passei agora. Amém, pessoal? Amém. Estamos aí com a cantora aqui, ó, a cantora Virgínia Ruth. Voltar para Jesus. Dando esse conselho abençoado aí para você que está afastado dos caminhos do Senhor, vem correndo, porque ainda dá tempo. A porta da salvação ainda está aberta. Tá, gente? A gente vai deixando também aqui as nossas considerações finais, agradecendo a todos vocês aí que assistiram o vídeo. Continua aí na gravadora Portas Abertas. No YouTube, o canal da gravadora é Portas Abertas, lá no YouTube, tá, gente? Entra lá, se inscreva, né? Deixe seu like, seu sininho, seu comentário. Lá você vai encontrar todos os cantores, louvores abençoados, muita coisa boa lá. E podcast também aqui, ó, que tá fervendo cada vez mais, melhorando, trazendo testemunhos aí como o da cantora Virgínia Ruth, como os demais, né? E vai ter muito mais aqui. Muito mais, com certeza. E nós vamos terminando aqui. O meu, gente, se vocês quiserem, é cantora e pastora Rosana Lima, lá no YouTube. E no Instagram, aquela, né? Bonitinha, linda, maravilhosa, @mendiga cantora. Tá bom, gente? Entra lá e deixa seu comentário e faz aí o que o seu coração desejar em prol tanto da gravadora como da cantora Virgínia Ruth e como o meu também lá,
Tá bom, gente? E nós vamos aí aguardando, porque tem muito mais pra vocês. Acompanhem aí o canal da gravadora Portas Abertas. Amém. Muita coisa boa pra vocês. Grande beijo, forte abraço. Que Deus abençoe a tua vida aí. Também. E continua. Não sai, porque tem mais aí podcast pra vocês. Beijão.